Muito boa noite, mais um domingo cá estamos nós, né? Hoje a nossa irmã Valéria que vai falar sobre o nascer de novo. É um tema muito interessante, né? Deus, querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos. Que possamos aproveitar as lições que nos serão passadas e procurarmos vivenciá-las no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Vamos lá. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E falar um pouquinho, né, sobre o nascer de novo, que é a reencarnação, né? Porque a gente já passou como espírito várias e várias vezes por esse processo de desencarne, né? Que a gente fala que é a morte, e inúmeras vezes também já nascemos de novo, ou seja, já estamos sempre nesse processo de reencarnar, ou seja, de deixar o plano espiritual para a gente vir aqui, né, habitar aí um corpo físico num mundo que nos é aí apropriado às nossas necessidades. E até esse tema eu pensei, pedi até a Sueli para partilhar, que no final da palestra dela, na semana passada, ela falou de uma pesquisa muito interessante, então eu pedi a ela aqui e ela partilhou comigo, a gente vai falar um pouquinho dos objetivos, né, que a gente tem. Por que a gente nasce de novo? Por que a gente tem que deixar o plano espiritual? E com que objetivo a gente tem que encarnar? A gente tem que nascer? A gente tem que estar junto ali num núcleo familiar? Por que a gente tem que exercitar um trabalho, né? A convivência. Então a gente vai falar um pouquinho disso essa noite. E aí, para a gente começar a nossa reflexão da noite, aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo que fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um capítulo bem extenso que fala muito disso, né? Fala da reencarnação. Jesus já falava isso, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele já falava essa máxima quando ele aqui esteve, mas, né, os espíritos, nós provavelmente que podíamos estar encarnados lá, a gente não era capaz de entender o que era, né? Tanto que Nicodemos pergunta: mas eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe, né? E Jesus aí vai explicar, fala por parábolas, porque era o que a gente podia entender, né? Era o que a humanidade podia entender, mas esse capítulo fala sobre isso de uma maneira muito, né, explicativa, mas a gente vai pegar só um trechinho aqui, dentro do item, que fala sobre os laços de família, que é muito interessante, o item 23, onde está aqui, ó. Em resumo, vamos refletir bastante por isso aqui, que é muito interessante, olha. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada. Segundo, a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta. Terceiro, a conservação da individualidade, com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da igreja, né? Porque para algumas pessoas, se você é bom, você vai para o céu, se você é mau, você vai para o inferno. E acabou, não tem? Acabou, tá fixada a sorte da alma depois da morte. E a quarta opção, a conservação da individualidade, com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, ou seja, o nada, né? Morreu, acabou. Morreu, a gente desaparece. E a segunda, que é a do panteísmo, o que é essa alternativa que seria o panteísmo, né? Seríamos nós sendo uma porção da divindade, saindo de um todo, e assim que a gente desencarna, a gente volta para esse todo, para esse conjunto, né? Isso que é a doutrina. Então, segundo essas duas alternativas, não há nenhuma esperança. Os laços de família são rompidos pela morte e não há nenhuma esperança de se reencontrarem.
com a terceira, há a possibilidade de se reverem, contanto que estejam no mesmo meio, podendo esse meio ser o inferno ou o paraíso, né? Então a gente vai vendo, isso aqui é interessante, porque não tem muita opção, são essas 4 alternativas, né? Ou a gente morre e aí a gente imagina, né, o sofrimento, às vezes, de uma mãe que foi uma pessoa boa e que está no céu, e o seu filho, porque procedeu mal, está no inferno. Como a gente acharia que uma mãe ia ficar? Né? Então, não teria a mínima chance de se reencontrarem esses espíritos. E a quarta, né, que é a que a doutrina espírita traz, que é a individualidade da alma com o progresso infinito. Há uma continuidade das relações entre os que se amam. E é isso que constitui a verdadeira família. E olha que interessante a gente entender isso, né? Porque a gente fica aqui anos, né, num núcleo familiar. E a gente sabe, como a gente vai ver aqui, que não é muito fácil, né? Porque a gente fala família, a gente já pensa, realmente, a família é um desafio. Porque a família não tem só espíritos ali simpáticos, felizes. A gente sabe que os núcleos familiares são lugares e oportunidades da gente exercitar o amor, a caridade, o perdão, a paciência. A gente sabe disso, né? Que às vezes a gente está ali encarnado com espíritos que a gente tem dificuldade, que a gente não é muito simpático, com quem a gente já teve algum problema no passado, e a gente está ali encarnado para ter a oportunidade, né? E às vezes aquele amor que a gente aprende a ter, para de repente morrer e cada um ir para um lado, e a gente nunca mais ter contato com essas pessoas. Olha que doutrina, que opção, né? Triste, porque Deus, a gente sempre fala, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é infinitamente justo, bom, misericordioso. Então, a gente aprende que nós estamos aqui, somos nesse momento espíritos que estamos no estado de encarnados. Estamos na matéria, estamos tendo um corpo físico, mas nós vamos progredir, né? E a nossa situação após a morte, após o desencarne, após o retorno à pátria espiritual, vai depender das nossas atitudes. Vai depender do que nós estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio, como nós estamos conduzindo a nossa vida, como nós estamos investindo no nosso aprimoramento, no nosso autoconhecimento, na melhoria, né, de nós espíritos. Esse é o objetivo, né? E aí a gente vem para a matéria e parece que a gente esquece, né? Porque a influência da matéria, e ainda pelo nosso nível evolutivo não ser, né, muito elevado, a gente às vezes esquece e às vezes a gente se atrapalha muito. Porque como a gente vai ver aqui nessa pesquisa, que a Sueli já falou na semana passada e que eu vou falar sobre ela aqui hoje de novo, é muito interessante. E as finalidades da gente estar aqui são muito nobres e um tanto quanto desafiadoras também. Então, ó, no livro Vida Antes da Vida, a doutora Ellen Van Ba, psicóloga norte-americana, reporta-se a experiência de regressão de memória que fez com centenas de voluntários, levando-os ao limiar da presente existência. Dentre várias perguntas, uma fundamental, ela perguntou a essas pessoas, né, que estavam sendo ali, passando por essa experiência de regressão de memória, e a pergunta era a seguinte: com que objetivo você reencarnou? Ou seja, para que nós estamos aqui? Para que a gente veio para cá? E olha lá, ó, 25% reencarnaram para desenvolver experiências de aprendizado sobre si mesmos e sobre a vida. 18% reencarnaram para se harmonizarem com os seus familiares. Outros 18% reencarnaram para cultivar os valores do amor, aprendendo a se doar em favor dos semelhantes.
27% reencarnaram para crescer espiritualmente, vinculando-se à orientação das pessoas. Os restantes 12% tinham objetivos variados. Reencarnei para vencer o medo, para livrar-me do materialismo. Reencarnei para cultivar a humildade, para exercitar uma liderança construtiva. Reencarnei para treinar o contato com os irmãos do espaço, a mediunidade, né? Então a gente vê que olha os objetivos, né? Experiências para aprender sobre si mesmo, para se harmonizar com os nossos familiares, para aprender a se doar para o outro, para crescer espiritualmente, para vencer o medo, para vencer o materialismo, para cultivar a humildade, para ter uma liderança construtiva, para desenvolver e trabalhar a mediunidade. Olha quanta coisa! Numa pesquisa séria que foi feita. Está nesse livro, né? Vida antes da vida, da doutora Ellen Van Baa. Olha os objetivos. Muito aprendizado. Então a gente vem para cá e aí a gente acha que é mole, né? É moleza. Não, queridos, não é moleza. Não é impossível. Mas também traz a sua cota, né? As cotas de sacrifício. Da gente se dedicar a isso. Então olha como é importante. Né? A gente vai vendo aqui, ó. E outro aspecto muito interessante foi o seguinte, ó. Quase todos traziam uma orientação básica para que pudessem cumprir a sua programação. Uma condição básica, né? Qual é? Fazer ao semelhante o bem que gostariam de receber dele. Tão simples, né? Fazer ao semelhante o bem que gostaria de receber dele, né? A regra áurea de Jesus surge como a suprema orientação do espírito ao reencarnar. Diz a psicóloga, em síntese, as razões para as pessoas escolherem esta vida na Terra não foram especificamente com vistas ao desenvolvimento de seus próprios talentos. Ao invés disso, os objetivos consistiam em aprender a se relacionarem com os outros e amarem sem exigências ou possessividade. E a gente acha pouco, né? Fazer o bem ao outro, né? É uma regra da caridade, é uma regra de Jesus. Fazer ao outro o que a gente gostaria que fosse feito a nós. Nós gostamos de ser tratados com respeito, no momento que a gente está sem paciência, no momento que a gente está em dificuldade, a gente gosta da atenção, a gente quer ter um amigo por perto. Mas será que a gente procede assim? Será que o nosso comportamento também é assim com o nosso semelhante? Né? Então tá aqui, ó. É para a gente se desenvolver, né? Aprender a se relacionar. E, meus queridos, isso é um desafio importante, né? É uma grande oportunidade, é uma grande experiência. Eles dizem aqui, né? A finalidade da encarnação aqui no item 25, ó, tá aqui, ó. Na verdade, a necessidade da encarnação. Por que a gente precisa, né, encarnar? A pergunta é a seguinte, ó. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que eles estão sujeitos? Ou seja, a gente está aqui porque a gente está sendo punido? A gente encarna para ser castigado? E olha lá a resposta. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão,
as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu progresso. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo, né? Porque a gente tem a oportunidade, todos nós temos essa oportunidade de estar aqui, de desenvolver a nossa inteligência, de desenvolver a nossa moralidade. E a gente vai fazendo isso passo a passo. Nós temos o livre-arbítrio. Antes da gente vir para cá, a gente organiza, a gente faz um plano reencarnatório. Onde a gente tem como meta, a gente viu aqui a pesquisa, né? Uma pesquisa aqui feita por uma psicóloga, é a ciência falando, dos objetivos que são claros. Então, é muito importante essa nossa encarnação. Então, a gente ter conhecimento disso, a gente interiorizar esse conhecimento, principalmente, meus queridos, naqueles momentos da nossa vida que a gente passa por grandes dores, por aflições, por dificuldades de toda ordem, né? Materiais, morais. E a gente entender que a gente está passando por aquilo ali, mas que a gente não está sozinho, a gente não está abandonado, né? Nós temos um anjo de guarda, um espírito protetor, temos todos os espíritos nos ajudando, que Deus sabe que a tarefa não é desafiadora. Então ele também não deixa a gente sozinho e abandonado, não. A gente vem falando aqui nas últimas reuniões, né? O Rogério falou sobre a importância da prece, né? Da gente elevar os nossos sentimentos, né? E agradecer as conquistas, e a gente pedir essa ajuda, que nesses momentos a gente se esquece, a gente se sente abandonado, a gente se sente sozinho, a gente se sente perdido, e a gente acha que não tem solução, né? E a gente tem que entender que isso foram escolhas que nós fizemos, né? Com um objetivo maior, que é o de progredir, de superar aquilo, né? Então, esse esforço que a gente faz, esse conhecimento que a gente adquire com a doutrina é muito importante, né? É a força, é a coragem de prosseguir. Porque a gente sabe, meus queridos, que tem hora que a gente tem vontade de sentar e não fazer nada, de desanimar, de desistir, né? Mas a gente tem que lembrar disso, a gente tem que ter esse foco e esse entendimento. Falei, olha, eu pedi isso, eu preciso superar isso, eu preciso aprender a conviver com aquele ente querido, com uma pessoa no meu ambiente de trabalho. Porque muitas vezes a gente não consegue resultado porque a gente espera do outro, né? A gente quer que os outros mudem. Eu sou assim e todo mundo tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não é assim, né? A gente tem as nossas relações com as pessoas que são oportunidades, principalmente para nós. Não adianta a gente esperar do outro a mudança, porque a responsabilidade de mudar, de se autoconhecer, de buscar isso é do outro. Nossa, qual é? Qual é a minha parte? Onde eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer de diferente, né? Não ficar esperando a mudança vir de fora. Não, tudo começa na gente. A transformação, o progresso é do espírito. E ele é individual. Ele é intransferível. Por isso que ter caridade, ter paciência com o processo do outro também é muito importante. Coisa que a gente também tem dificuldade. Porque a gente enxerga as coisas de uma maneira e a gente acha que o outro tem que enxergar da mesma maneira. Só que o outro é o outro. O outro tem outras experiências, o outro tem outras vivências, tem outras dificuldades que a gente traz de inúmeras encarnações aí,
vícios, tendências que precisam ser trabalhadas, né? E também entender o outro. Que quando a gente olha para dentro, quando a gente entende o momento que a gente está na nossa vida, a gente é capaz de ter empatia, de parar de exigir do outro a mudança, né? Fulano tem que mudar, fulano tem... Deixa o outro. Ele vai despertar no momento certo. Se você já despertou, se você está tendo conhecimento, a gente é mais responsável, né? Porque não adianta chegar lá no plano espiritual, eu não sabia que era assim. Como não sabia? Você estava lá, você estava estudando. É responsabilidade que a gente tem, né? E se a gente quer estar, quando retornar ao plano espiritual, nossa, será que a gente vai sair daqui melhor? Será que pelo menos um pouquinho a gente já evoluiu? Então é uma análise, é um processo que vai acontecendo na nossa vida, que a gente tem que olhar as nossas dores, cuidar das nossas emoções, né? A gente fala muitas vezes de cuidar do corpo, né? Tá ali, uma boa alimentação, fazer exercício físico, só que tem uma saúde que a gente esquece, que a gente negligencia, que é a saúde mental, é o bem-estar, né? Porque saúde não é só a gente estar magrinho, com todas as taxas boas, não. É a gente cuidar da nossa mente, das nossas emoções, a gente aprender a ter autocontrole, né? Porque a gente, às vezes, sai como um caminhão desgovernado, atropelando as pessoas, né? Com a nossa forma grosseira, com o nosso jeito rude, né? Então a gente vai, não quero saber, eu sou assim, não é assim, né? É uma ideia muito falsa, que é, às vezes, aí disseminada de que a gente não tem responsabilidade. Não, essa é a minha natureza. Eu nasci assim e... Não, a gente tem responsabilidade. A gente pode mudar. A gente tem ferramentas. A gente tem a doutrina, a gente tem a ciência, né, que estuda hoje as emoções. Temos tanta evolução aí nesse campo, né, da ciência, que nos ajuda aí nesse entendimento, nesse ressignificar de situações na nossa vida. Que todos nós temos problemas, principalmente, né, família. A gente já fala, família, né? A gente sabe dos desafios. E não é igual para todo mundo. Por quê? Porque a gente tem que aprender a se relacionar, a ter amor, né? E aí a gente vai seguindo aí. E aí agora a gente vem aqui para o Livro dos Espíritos. Eu separei algumas questõezinhas aqui, também dentro de um capítulo que é maravilhoso, que é bem extenso, diga-se de passagem, que é o capítulo 7º, né? Que fala do mundo espírita ou dos espíritos. E aí vai falar sobre o retorno à vida corporal, o nascer de novo, o reencarnar. E aí vai trazer muitas questões aqui. Quem tem o Livro dos Espíritos, para saber a extensão desse estudo, vai da questão 330 até a 399. Olha quantas questões tratando disso, né? Fala da influência do organismo, fala da infância, super importante. Então, quem tem aí o Livro dos Espíritos, já fica a dica aí para estudar durante a semana, que aqui a gente tem um tempinho curto, a gente chega, só apresenta, né? Para que, né, vocês também estudem, para que vocês procurem entender o que é, e é um capítulo muito esclarecedor. Aí eu destaquei algumas questõezinhas aqui para a gente falar sobre isso, né? A primeira é a questão 340, que Kardec pergunta o seguinte: o instante em que o espírito deve encarnar-se é para ele um instante solene? Cumpre ele esse ato como coisa grave e importante? A resposta dos espíritos: é como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas vagas que afronta. E aí vem um comentário de Kardec. O viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. Assim se dá com o espírito. Ele conhece o gênero de provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Da mesma maneira que a morte do corpo é um renascimento para o espírito,
A reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou antes de exílio e de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corpóreo, como o homem deixa o mundo corpóreo pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que se reencarnará, como o homem sabe que morre. Mas como este não tem consciência do fato, senão no último momento, quando chega o tempo desejado. Então, nesse momento supremo, a perturbação o envolve, como no homem em agonia, e essa perturbação persiste até que uma nova existência esteja nitidamente firmada. O início da reencarnação é uma espécie de agonia para o espírito, né? Porque quando a gente vem para cá, a gente vem com todo um planejamento. A gente vem lá, né, eu falo que às vezes no plano espiritual a gente deve chegar com uma lista bem grande, né? Eu quero resolver isso tudo, né? E aí eles devem olhar, tadinhos dele, né? Pega a listinha, diminui, bota pequenos itens, pequenas coisinhas, para ver se, e vai lá, ver se você vai dar conta. Então a gente planeja, a gente faz ali uma escolha do gênero de provas, mas a gente continua com o nosso livre-arbítrio. Então o espírito vai se ligando a um corpo ali que vai sendo formado. Quanto mais vai avançando ali a formação daquele corpo, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 8 meses, cada vez mais que vai chegando o desenvolvimento daquele corpo, o espírito vai se aproximando, vai se ligando ali fluidicamente com aquele corpo que está sendo formado. Então ele vai esquecendo, ele vai deixando o plano espiritual. Vai havendo um esquecimento, que a gente vai ver aqui a importância do esquecimento, porque muita gente questiona, eu não acredito nesse negócio de reencarnação, por que eu não lembro? Eu tinha que lembrar. Eu dou graças a Deus que eu não lembro de nada. Porque só de eu pensar nas minhas tendências eu já me arrepio. Eu não quero saber de nada. Deixa eu tentar dar conta do agora. Porque lembrar com muitos detalhes seria, com certeza, uma derrocada para nós. Então vai havendo esse momento ali, e no momento do nascimento, no chorinho lá do bebê, pronto, ali a encarnação daquele espírito está completa. Ele termina a sua encarnação, o processo da reencarnação termina ali, porque ali o espírito já está ligado àquele corpo. E ali começa, né, o desenvolvimento. É lógico que tem um período, aqui fala sobre isso, esse capítulo, sobre o período da infância, que o espírito está ali, mas à medida que o corpo físico vai se desenvolvendo, o espírito também está ali, recebendo as informações, recebendo a educação, para trabalhar essas más tendências, né? Então tem o período da infância, que é longo, onde esse espírito recebe, tem a oportunidade pela educação dos pais, dos responsáveis, de trabalhar, né? Aquele espírito, ensinar novas coisas, né? E aquele espírito vai absorvendo. E conforme a gente vai se desenvolvendo, né? O cérebro vai se desenvolvendo, o corpo vai se desenvolvendo, o espírito vai recobrando as suas faculdades, né? É um processo que vai acontecendo, né? Mas no momento do nascimento ali finda aquela encarnação e o espírito segue aí, né? Aí é 341 a pergunta de Kardec. A incerteza do espírito quanto à eventualidade do sucesso das provas que vai sofrer na vida é para ele uma causa de aflição antes da encarnação? Uma grande aflição, pois as provas da sua existência o retardarão ou o farão avançar, segundo as tiver bem ou mal suportado, né? Então é uma aflição mesmo. Porque é uma viagem que a gente vai fazer. Às vezes a gente planeja a viagem, tudo certinho, e no meio da viagem acontecem coisas que a gente não está esperando. E aí a gente tem que, né, estar preparado. Então é o mesmo exemplo aqui. 342. No momento de sua reencarnação, o espírito é acompanhado por outros espíritos, seus amigos, que assistem à sua partida do mundo espiritual. Como vão receber na sua volta?
Isso depende da esfera que o espírito habita. Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o derradeiro momento. O encorajam e frequentemente mesmo o seguem durante a vida. Olha que legal. A gente tem, gente, pessoas, espíritos que estão ali nos acompanhando, que estão nos auxiliando. Por isso a importância da prece, da conexão, como eu já falei, né? Da gente pedir ajuda, porque eles estão lá, eles nos ajudaram a escolher, eles nos ajudam, nos encorajam, né? Nos falam através dos sonhos, né? Porque a gente sabe que toda noite o corpo físico dorme, descansa, mas o espírito não, o espírito se liberta. Então muitas vezes a gente vai dormir aflito, a gente vai dormir sem saber o que fazer e no dia seguinte a gente acorda mais tranquilo, tendo uma intuição às vezes de como resolver aquela questão, sentindo uma paz, uma tranquilidade. De onde vem isso? Da ajuda que nós recebemos. Nós nos emancipamos, nós saímos do corpo, estamos ligados a ele, mas temos contato com a espiritualidade amiga. Muitas vezes a gente se queixa e a gente vai entender que aquilo é necessário, porque a gente reclama, a gente não gosta, mas a gente vai entender. Olha, você está passando por isso porque você tem essas questões, se lembre disso, né? Tem as advertências que a gente recebe através da nossa intuição, né? A vozinha da consciência falando, não faça isso, não vá por ali, mas a gente às vezes vai, a gente não escuta. São eles nos intuindo. Cuidado com isso, cuidado com essas atitudes, cuidado com esse comportamento. Né? A gente é ajudado o tempo todo. Então a gente não está sozinho nessa tarefa, né? E a 343. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são por vezes os que vemos em sonho, que nos testemunham a sua afeição e que se nos apresentam com feições desconhecidas? Muito frequentemente o são. Eles vêm visitar-vos, como ides ver um prisioneiro sob chaves, né? Porque a gente deixa o plano espiritual, onde a gente não tem o corpo físico, onde a gente não tem as limitações aqui que a gente tem quando vem para a matéria. A gente precisa dormir, a gente precisa trabalhar, a gente precisa comer, né? A gente se cansa, né? À medida que a gente vai avançando em idade, a gente cansa. Não tem mais mesmo pique para fazer as coisas, né? O corpo vai se desgastando. Então é interessante, 351, como eu tinha falado da infância. No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Mais ou menos. Segunda fase, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertido, assim, de que chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam. Assim como a lembrança do passado se apaga desde que entrou na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória, no seu estado de espírito, né? Então, a gente vem para cá, né? Por isso que quando a gente vê, né, aquelas lindezas, aqueles bebês lindos, né, aquelas crianças lindas, e às vezes tendo comportamentos que nos causam arrepios, que nos espantam, não são folhinhas em branco, não, são espíritos que estão reencarnando, que têm experiências, que trazem oportunidades, que já trazem às vezes desde muito pequenininho, tendências a orgulho, a egoísmo, a vaidade. E o que tem que acontecer? A educação para trabalhar aquele espírito
com novas oportunidades, apresentando a ele, né, coisas novas, aprendizados, ensinamentos morais, né? Tantas coisas a gente aprende no jardim de infância, né? Não pegar o que é do outro, tantas coisas. A Sueli sempre fala aqui, né? Das lições que a gente aprende no jardim de infância e que parece que ao longo da vida a gente vai esquecendo, né? Então é um momento para isso, para esse espírito ir sendo renovado ali, né? 352. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude das suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Ele se encontra numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a um homem que acorda e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. Então, como eu já disse, no desenvolvimento daquele espírito ali, daquele corpinho, também vai havendo desenvolvimento, né? Aí, o que acontece muitas vezes, né? Quando chega num período que é da adolescência, que às vezes a gente costuma falar que é a aborrecência, né? Nesse período, já passada toda essa infância, o que acontece? Muitas vezes, o espírito que não recebeu muitas orientações adequadas diz ao que veio, né? Quando é adolescente, porque ali o espírito está na sua plenitude. Então, se ele passou todos esses anos sem receber uma orientação, sem receber limites, ele ali eclode exatamente como ele é. Então, às vezes, as coisas difíceis, os conflitos, as dificuldades surgem, porque são do espírito. Ali o espírito diz ao que veio. Então, se ele não recebeu orientação antes, às vezes, realmente, é um período difícil. Da aborrecência, né, da rebeldia, da dificuldade, além de toda a questão da matéria, que são os hormônios, então sempre dá confusão, contrariar, né? E a gente, quando é adolescente, eu digo até por mim, e a gente fica muito estressado, muito revoltado com pai e mãe, né? Por que não deixa eu fazer as coisas? Por que não fazia? Aí depois que a gente vai ficando mais velho, mais maduro, que a gente, né, tem a oportunidade de ser o pai e mãe, a gente fica, ainda bem que eu tinha um pai que olhava, ainda bem que eu tinha um pai que disse não, porque na hora a gente não entende, na hora a gente acha, eu sou livre, eu faço o que eu quiser, eu não pedi para nascer, e a gente escuta demais, eu não pedi para nascer, como não pediu para nascer? A gente não está vendo aqui do compromisso que a gente tem? Todos nós temos esse compromisso, né? A tarefa de quem vai receber esse espírito, quem está ali como espírito, então a gente pediu sim. São as oportunidades que a gente precisa, né? E aí, para a gente terminar, tem uma questão aqui, a 399, que ela é um pouquinho extensa, comentário de Kardec, mas vale a pena porque ela é muito esclarecedora. Então vamos a ela bem aqui devagarzinho para a gente poder refletir. A 399, Kardec pergunta o seguinte, ó. Sendo as vicissitudes da vida corpórea, ao mesmo tempo uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que, da natureza dessas vicissitudes, possa induzir-se o gênero da existência anterior, ou seja, né, se a gente está aqui expiando faltas passadas e provando, né, para o futuro se a gente está melhor, se a gente se olhar, se a gente se avaliar, será que a gente é capaz de entender um pouquinho o que é que a gente precisa trabalhar? O que é que a gente traz aí de outras experiências, né? E aí vem a resposta dos espíritos e depois um comentário de Kardec maravilhoso. Muito frequentemente, pois cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas são um índice mais seguro, porque as provas que o espírito sofre tanto se referem ao futuro quanto ao passado, né? Então, a gente se observar, a gente sabe, né, aonde é o nosso pontinho fraco, né? Olha, eu tenho tanta dificuldade, eu sou tão teimoso, eu sou
tão orgulhoso, né? Eu tenho um egoísmo, para mim tem que ser, né? Primeiro eu e os outros, não estou nem aí para os outros, né? E aí, o Kardec vem lá com um esclarecimento maravilhoso. Chegado ao termo que a providência marcou para a sua vida errante, ou seja, né? Errante não é de erro, mas errante é quando a gente se refere ao espírito quando está na erraticidade, que é um período entre uma encarnação e outra. Período que a gente está na espiritualidade, é chamado de erraticidade. Então, né, o espírito nesse momento é errante. O espírito escolhe por ele mesmo as provas às quais deseja submeter-se, para apressar o seu adiantamento, ou seja, o gênero de existência que acredita mais apropriado a lhe fornecer os meios. E essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se nelas triunfa, ele se eleva. Se sucumbe, tem de recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio. É em virtude dessa liberdade que no estado de espírito escolhe as provas da vida corpórea e no estado de encarnado delibera o que fará ou não, escolhendo entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reconduzi-lo à condição de máquina, né? Então a gente escolhe. Só que quando chega aqui, a gente vai deliberar se a gente vai fazer ou não. Se a gente vai agir de acordo com o que a gente escolheu ou não. Integrado na vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Não obstante, tem às vezes uma vaga consciência, e elas podem mesmo lhe ser reveladas em certas circunstâncias. Mas isso não acontece senão pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente, com um fim útil e jamais para satisfazer uma curiosidade vã, né? Porque às vezes a gente pensa, eu tinha vontade de fazer uma regressão. Vontade de fazer uma regressão para saber? E aí eu sempre falo aqui, a gente quer fazer regressão para saber se a gente foi nobre, se a gente foi da alta sociedade, se a gente foi rainha, se a gente, né? Mas às vezes você vai fazer uma regressão, eu fui um camponês, coisa sem graça, né? Ou eu brinco, pode ser ter sido Jack o Estripador, aí ninguém quer saber, né? A gente vai do extremo ao outro na brincadeira, mas a gente não quer, né? A gente quer saber se a gente, né, abafou, se a gente teve riqueza, mas das nossas existências mais simples ou das coisas horríveis que a gente fez, às vezes a gente não quer lembrar. As existências futuras não podem ser reveladas em causa algum, porque dependem da maneira por que se cumpre a existência presente e da escolha posterior do espírito. O esquecimento das faltas cometidas não é obstáculo à melhoria do espírito, porque se ele não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que delas teve no estado errante e o desejo que concebeu de as reparar guiam-no pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Este pensamento é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem, se ele atende às boas inspirações que eles lhe sugerem. Se o homem não conhece os próprios atos que cometeu em suas existências anteriores, pode sempre saber qual é o gênero de faltas que se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta que se estude a si mesmo e poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Nós temos essas más tendências, né? E a gente precisa trabalhá-las, precisa conhecê-las. E precisa admiti-las, né?
Porque, como eu disse, a gente sempre acha que o problema é o outro. O outro é que é o errado, o outro que me faz sofrer, o outro é isso, o outro é aquilo. Mas olhar para dentro é que é a questão. E para isso, o que a gente precisa? Humildade, muitas vezes, né? De realmente, eu pisei na bola aqui, eu tenho muita dificuldade. E a vida, meus queridos, é uma grande oportunidade. Porque muitas situações na nossa vida se repetem, né? Várias vezes na nossa vida parece que a coisa não sai do lugar, né? A gente vive as mesmas experiências, a gente conhece pessoas parecidas e a gente fica assim, gente, por que isso? Por que eu atraio isso, né? Então a pergunta é para quê? O que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que mudar em mim? O que precisa de mim? O que precisa eu mudar em mim? No meu comportamento, nos meus pensamentos? Né? Porque quer coisa mais complicada do que a gente gerenciar os pensamentos da gente? A gente pensa e vai embora, né? Então essa calma, esse parar, esse respirar, prestar atenção, né? No nosso modo operante é muito importante. Que é aí onde precisa ser trabalhado, né? As vicissitudes da vida corpórea são, ao mesmo tempo, uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro. Elas nos depuram e nos elevam, se as sofremos com resignação e sem reclamações. A natureza das vicissitudes e das provas que sofremos pode também esclarecer sobre o que fomos e o que fazemos, o que fizemos. Como neste mundo julgamos os atos de um criminoso pelo castigo que a lei lhe inflige. Assim, este será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna, o mal rico e avarento pela miséria, aquele que foi duro para os outros pelos tratamentos duros que sofrerá, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão dos seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, e etc, etc, etc. Então, fica muito claro aqui, né, que a gente está aqui numa oportunidade maravilhosa. E por mais que seja difícil o momento que a gente pode estar passando, é necessário para a gente crescer, para a gente evoluir, que a gente sempre esteja aí conectado, né, com essa espiritualidade amiga, pela prece que eleva a nossa vibração, que nos ajuda na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E sabendo que tudo o que acontece é para o nosso bem, né? Mais uma vez, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É infinitamente bom, justo e misericordioso. Ninguém está abandonado, ninguém está sofrendo. E a gente vê, né, no nosso planeta, no nosso querido e amado planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. E o que caracteriza um planeta de provas e expiações? Principalmente a predominância do mal. Por quê? Porque nós temos ainda esse mal em nós. Nós temos imperfeições. Nós temos muito orgulho. Então soma um pouquinho daqui, com um pouquinho de lá, com um pouquinho de lá. É o resultado que a gente vê, né? E esse trabalho, ele é individual, né? A gente quer, às vezes na nossa família, a gente começa a frequentar a doutrina, a gente acha legal. Ai, fulano tinha que estar aqui. Eu tinha que trazer fulano para cá. Mas fulano, às vezes, não quer. Não tem interesse nisso. E o que a gente vai fazer? Vai se estressar? Vai brigar? Vai se aborrecer? Não. Oremos por ele, ajudemos de uma maneira, sejamos o exemplo, né? A força do exemplo, queridos, arrasta, né? Então a pessoa, nossa, fulano era dessa maneira, fulano era assim, agora, né? Se a gente tem aquela tendência de ser explosiva, aprende, né? Respirar fundo, sai, vai dar uma volta, sabe? Essa mudança de comportamento que vai acontecendo ali no miudinho, dia a dia, isso muda. Às vezes um ambiente, né? Não esperar do outro, meus queridos. Façamos nós a nossa parte. Aonde estivermos, na família que estivermos, no trabalho que estivermos, convivendo em sociedade, que a gente faça o nosso melhor. Está aqui a regra.
né? Que é falada aqui na pesquisa e que é um ensinamento maior de Jesus, né? Quase todos traziam uma orientação básica para que pudessem cumprir a sua programação. Fazer ao semelhante o bem que gostariam de receber dele. Façamos isso de qualquer maneira, em qualquer situação, né? Uma prece, um sorriso, um abraço, uma conversa, um telefonema. De tantas formas a gente pode fazer o bem, de tantas formas a gente pode acolher o outro, né? Então que a gente esteja atento a isso, né? E sabendo que a gente está aqui numa oportunidade maravilhosa, né? E que a gente se sinta encorajado, a gente se sinta compreendendo isso, porque é importante a gente compreender. Porque a compreensão, ela gera paciência, né? Nos dá calma, nos dá resignação. E a gente precisa disso, né? Para seguir aí na nossa caminhada. Muito obrigada a todos. Que a gente tenha uma semana aí abençoada, com muitas oportunidades e que a gente possa entender que tudo que vem, vem para o bem. Boa noite a todos. E tenho dito, né?